Ti, se nós cremos em Ti, o Deus do sobrenatural, nós cremos em Ti, Senhor. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti. Cante isso, Deus do sobrenatural. Cante com fé, com certeza. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio, sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. A igreja declara: sim, eu creio. Vamos lá. Sim, eu creio. O Deus. Sim, eu creio. Pega a sua voz. Deus do sobrenatural. Mais uma vez, cante, declare isso. E sim, eu creio em Ti. O Deus do sobrenatural. Oh, Ele está passando por aqui. Creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Mais uma vez, sim, eu creio. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Aleluia. Tu és grande, Jesus. Tu és grande, Jesus. Não há barreiras, não há obstáculos para o Teu agir. O Seu sangue nos lavou, o Seu sangue nos lava, nos limpa. O Seu sangue nos alcança nessa manhã, Jesus. Nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos em Ti, Jesus. O Senhor não é só uma história da Bíblia. O Senhor não é um personagem de quadrinhos. O Senhor não é uma história antiga. A Sua palavra é viva. A Sua palavra é viva. Propague, Jesus, a Tua palavra entre nós essa manhã. Atinja os quatro cantos desse salão, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, ativa o nosso espírito nessa manhã. Ativa a nossa fé nessa manhã, Jesus. O Senhor é o caminho. O Senhor é o nosso alvo. O Senhor é o nosso alvo, Cristo Jesus. O Senhor, Pai, é tudo o que nós precisamos. O Senhor é tudo que nós almejamos essa manhã, Jesus. Que os nossos corações se lancem aos Teus pés, Pai. Se lancem aos Teus pés, Jesus. Que a nossa adoração alegre o Seu coração, Jesus. Alegre o Teu coração, Jesus. Grande Pai, nós chamamos, nós chamamos, nós chamamos. Derrama ao Senhor neste momento uma adoração genuína. Derrame a Ele uma adoração sua. Oh Jesus, Tu és grande, Pai.
Nós te adoramos, nós te adoramos. Nós te adoramos, nós te adoramos. Ei, Jesus, tu és santo, Jesus, tu és santo, Jesus, tu és santo, Jesus. Nós te adoramos, nós te adoramos. Santo, 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 Jesus. Nos lançamos aos teus pés, Jesus. Autor da vida, autor da vida, nos lançamos aos teus pés, Jesus. Te adoramos por tudo que tu és, por tudo que tu és, Jesus. Ei, te adoramos por quem tu és, Jesus. Ei, nos lançamos aos teus pés, Jesus. Jesus, derramamos o que há de mais precioso em nós, a ti. Derramamos aos teus pés, Jesus, aos teus pés, Jesus. O Senhor merece tudo, o Senhor merece tudo, o Senhor merece tudo. Não só um pedaço de nós, Jesus, não só uma parte de nós. O Senhor merece tudo. O Senhor nos pede tudo, nos pede por inteiros, nos pede por inteiro. Provai e ver que o Senhor é bom, provai de ver que o Senhor é bom, provai e ver que o Senhor é bom. Ele é bom, nunca nos desampara. Nessa manhã, toque o Senhor nessa manhã, toque o Senhor nessa manhã, toque o Senhor nessa manhã. Se eu apenas te tocar, um milagre viverei. Minha fé vai me levar onde o impossível torna-se real. Meu milagre vim buscar. Só você pode mudar. Cante a Ele. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Oh, Jesus, já sofri demais, eu sei, mas ouvi existe alguém que me ama. Alguém que me ama.
te tocar, se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, e se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Eu já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Cante isso pra Jesus essa manhã. Eu já sofri demais, eu já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama, se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Pega as suas mãos e cante isso. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, Jesus, se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Ative a sua fé nessa manhã, declare isso. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Eu já sofri demais, já sofri demais. Declare, igreja. Mas ouvi que existe alguém que me ama. A igreja declara: eu já sofri demais, eu já sofri. Que me ama. E se eu apenas te tocar, é você e ele, é você e ele, é você e ele neste momento. Declare isso, declare, declare. E se eu apenas te tocar, e se eu apenas te tocar, e se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Receba a cura nessa manhã. Receba a cura nessa manhã. Receba renovo nessa manhã. Receba refrigério nessa manhã. Tome posse disso, daquilo que você está declarando. Se eu apenas tocar Jesus em tuas vestes, na orla das tuas vestes, eu serei curado. Como a passagem que diz, aquela mulher de fluxo de sangue, com fluxo de sangue foi curada através de um toque de Jesus. Tome posse disso onde você está. É você e Ele neste momento. É você e Ele neste momento. É você e Ele neste
neste momento. É você e Ele neste momento. Fale com Ele, fale com Ele. Fale com Ele, fale com Ele. Oh, toque no Jesus. 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 Toque no Espírito Santo neste lugar. Flua, Espírito Santo neste lugar. Flua, Espírito Santo neste lugar. Flua, Espírito Santo neste lugar. Toque-nos. Toque-nos. Flua os teus rios hoje aqui. Flua, Rio de Deus, Rio de Deus. Tem pessoas sendo tocadas nessa manhã. Tem pessoas que tomaram posse daquilo que estão declarando, estão sendo tocadas essa manhã. Estão sendo tocadas essa manhã. Que você testemunhe. Depois você possa testemunhar aquilo que o Senhor vai fazer, que já está fazendo. Que você testemunhe aquilo que o Senhor já está fazendo. Ainda que nós não estamos vendo com os nossos olhos, o Senhor está trabalhando neste lugar. O Senhor está trabalhando em lares hoje aqui. Tome posse daquilo que é teu, daquilo que foi conquistado na cruz. Tome posse daquilo que é seu, que foi conquistado na cruz com alto preço. Ele levou sobre si todas as dores. Ele levou sobre si tudo aquilo que hoje tenta nos afligir. Ele levou sobre ele. Tome posse do descanso, do refrigério do Senhor nessa manhã. Oh, Jesus, nós cremos em Ti, Pai. O nosso milagre chegou hoje. O nosso milagre chegou hoje, agora. Quantos creem nisso nessa manhã? Quantos creem nisso nessa manhã? Teu milagre chegou hoje, meu irmão. É agora, com o Senhor, nunca depois. Oh, aleluia. Nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos em Ti, Jesus.
preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário. Está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas. Pega a sua voz, declare. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Declare sobre a sua vida. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, declare. Me dá vitória. Nessa hora, me dá vitória. Nessa hora, me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Se você crer, declare isso. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, me dá vitória. Nessa hora, me dá vitória. Nessa hora. Senhor, nós nos rendemos a Ti nessa manhã. O Senhor é o motivo, Senhor Deus, de nós cultuarmos. Nós não falamos, Senhor Deus, aos ventos. Nós não falamos, Senhor Deus, a ídolos. Nós não lançamos palavras fora, Senhor. Mas nós queremos tocar o Teu coração nessa manhã, através da nossa oração. Que essas canções, ó Deus, preparem um ambiente para a Tua glória. Que essas canções, Senhor, preparem um ambiente onde o Senhor possa reinar, onde o Senhor possa tocar as nossas vidas, onde o Senhor possa sarar as feridas do nosso coração. Derrama sobre nós graça, vida e renovo. Traga sobre nós nessa manhã esperança, sabedoria e entendimento. Cura, Senhor Deus, em nós todo vazio. Aquele vazio que muitas vezes nós perguntamos como há de sair, como ele há de ser removido de nós. É o espaço que nós queremos que nessa manhã o Senhor preencha em nós, ó Espírito Santo de Deus. Nunca, jamais poderemos ser completos se o Senhor não tocar a nossa vida.
Nunca, jamais poderemos ser quem nós desejamos se o Senhor não estiver com as tuas mãos estendidas sobre a nossa vida. Por isso vem nessa manhã uma vez mais com teu poder, nos resgata, ó Deus, de tudo aquilo que tenta nos afastar do Senhor. Traga-nos para perto de Ti, traga-nos, Senhor Deus, para junto do Senhor. Ah, Deus de proteção, Deus de graça e sabedoria, nós declaramos o Senhor como nosso Deus. Nós declaramos que a vida que nós precisamos está em Ti, e que nessa manhã essa vida nos alcance, que nessa manhã o Teu nome seja exaltado e glorificado. Vem, 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 chame por Ele, fale para Ele: Senhor, toca a minha vida com todo o Teu poder, toca a minha casa agora com toda a Tua graça. A graça, meu irmão, é exatamente o que nós não merecemos, mas está disponível para nós. Então diga a Ele: toca-me, Senhor Deus, com Tua graça. Tu és santo e poderoso, Jesus. Santo, santo é o Teu nome. Tu és poderoso, Tu és glorioso, Tu és digno de graça, de glória. Vem reinar em nós nessa manhã, Jesus. Aquilo que você declarou que o seu milagre vai chegar, só pode acontecer se você conheceu Deus no milagre. Porque o povo que conhece o seu Deus, esse é o povo forte, e esse fará proezas, esse fará coisas difíceis, esses são os que farão os impossíveis acontecer sobre nós. Eu vou ver, não vou duvidar o preço que foi pago ali na cruz, me dá vitória nessa hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar o preço que foi pago ali na cruz, me dá vitória nessa hora. Se você pode, aplauda aí ao Senhor nessa manhã. Louvado seja o nome de Cristo. Diga glória a Deus. Paz seja convosco. Senta aí, bom dia. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus dias, em nome de Jesus. Amém? Nós temos vivido dias de bênção do Senhor sobre nós, sobre essa igreja. Que você possa estar firme no propósito que Deus tem para a tua vida. Amém? Sabe, irmãos, aqui só é um lugar onde nós nos ajuntamos. O propósito de Deus que Ele tem é com a nossa vida em particular, né? Se um dia essa igreja for levada, se esse ministério pelo qual eu sou pastor for levado a lugares impensáveis, não é porque Deus tem parte com o ministério em si, é porque Deus tem algo com a minha vida em particular e vai expandir para o ministério. Deu para você entender uma diferença? É a mesma coisa quando você tem parte com Deus. Vamos supor que o homem, por exemplo, o marido ou a esposa, tem parte com Deus e de repente toda a casa, toda a família é de uma forma sobrenatural abençoada. Por que toda a família é alcançada? Porque Deus tem parte com aquele que despertou, com aquele que entendeu quem Ele é no Senhor. Então, é assim que é. Então, Deus tem parte com a tua casa e com a tua família, porque você tem tido parte com Ele. Nós temos tido parte com o Senhor, diga glória a Deus. E isso é uma bênção, meu irmão. Isso é algo sobrenatural que nós temos sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Miqueias, capítulo 5, acha aí. Miqueias,
capítulo 5. Glória a Deus. Estamos, se bem que funcionou, né? Nós estamos sem internet, eles estão mexendo na rede da CPFL aqui, né? Eles, quando for em torno de 11h30, vai cortar a energia e vai voltar de tarde em torno de 5h50, né? Eu estou torcendo que eles vão trabalhar rápido para eles entregar às 5 horas, né? Porque nós temos culto. Daí eu decidi não parar, não encerrar o culto, né? Porque eu acredito que normalmente eles trabalham rápido, né? Agora a internet já cortado também, então nós estamos sem internet. Às vezes, mas foi um milagre, né, esse negócio ter funcionado. Com internet ele não funciona, sem internet funcionou. Acho que está aí tá o milagre aí. O cara veio e ficou 2 horas para configurar ele na internet, né? E agora funciona sem, graças a Deus, que assim permaneça, né? Miqueias capítulo 5, vamos ler a partir do verso 2. Diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar um grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cuja as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que está em dores a que tiver dado a luz. E então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Pai, fala conosco nessa manhã. Vem, Senhor Deus, tratar com a nossa vida de uma forma sobrenatural com o Teu poder, que em tudo, Senhor Deus, o Teu nome seja exaltado e glorificado sobre cada um de nós. Deus, abre os nossos olhos para que possamos ver, abre os nossos ouvidos para que possamos Te ouvir, abre, Senhor Jesus, completamente a sensibilidade do nosso coração, para que nós possamos ter a certeza e a convicção de que o Senhor é o Deus da nossa vida e que nós temos caminhado no caminho certo, que é o Senhor, em o nome de Jesus. Em meio à Tua palavra, que o Senhor possa tratar, curar, libertar a nossa vida, os nossos dias, para que em tudo o Teu nome seja exaltado e glorificado. Nós declaramos um altar levantado ao Senhor nessa manhã, neste lugar, sobre as nossas vidas, para que o Senhor possa reinar sobre ele, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga amém. Aqui a primeira coisa que nós vemos é que Miqueias deixa claro, Deus falando com ele, ele fala a respeito da cidade de Belém. Consegue lembrar quem nasceu em Belém? Jesus. E o que está dizendo? Olha, Belém, você é uma cidade pequena, você é uma cidade que não tem expressão, você é uma cidade que, se for contar aqui das capitais, você estaria fora. Você não configura nem milhares de pessoas, você está fora dessa contagem. Só que mesmo assim você foi escolhida para que o Redentor, para que o Salvador nascesse sobre você. Irmãos, a primeira coisa que Deus ele consegue tratar ou ministrar sobre o nosso coração é que muitas vezes nós estamos pensando ou achando que Deus não pode fazer nada sobre a nossa vida, ou que nós não somos tão significantes para Deus por causa daquilo que nós fizemos, por causa daquilo que nós falamos, por causa dos nossos pecados, ou por causa das nossas culpas, por causa de outra vida que nós temos, ou por causa de alguns erros ou deslizes que nós temos no decorrer do caminho. Entenda uma coisa, ó Belém Efrata, mesmo que você seja pequeno, mesmo que talvez a sua vida não tenha sido uma vida que nasceu em um berço evangélico, mesmo que você tenha se desviado no decorrer do caminho, o sangue de Jesus não secou, o sacrifício de Jesus não acabou, o Senhor continua nos dando oportunidade e nos trazendo de volta para que no caminho dele possamos ser tratados, curados, libertos e amparados pelas mãos de Jesus. Se você entende isso, diga graças a Deus. Porque muitas vezes nós estamos sendo limitados dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, a respeito daquilo que Deus pode, ou daquilo que Deus quer, ou daquilo que Deus não quer. Entenda, meu irmão, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Não quer dizer que todos serão salvos, mas a vontade de Deus é o quê? Que todos sejam o quê? Salvos. Então, bate no peito e fala assim, a vontade de Deus é que eu seja salvo. Você consegue entender isso?
Porque muitas vezes nós estamos limitando os propósitos de Deus na nossa vida, porque nós nos consideramos pequenos, nós nos consideramos pessoas fracas, nós nos consideramos pessoas que no decorrer dos dias nos perdemos, nos desviamos. Entenda uma coisa, nunca teve a ver conosco como pessoa, mas teve a ver com a vontade de Deus sobre a nossa vida. E a Bíblia mesmo fala que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Diga graças a Deus. Então a cidade aqui, de Belém Efrata, se fosse olhar aos olhos humanos, não poderia comportar Jesus, não poderia receber ali, como a maternidade de Jesus. Porém, mesmo assim, aprove Deus, a Bíblia fala assim, que aprove Deus salvar o mundo pela loucura do Evangelho. Aprove Deus quer dizer o quê? Deus achou que era a melhor forma. Mesmo assim, aprove Deus permitir que dentro daquela cidade que não tinha expressão nenhuma na sociedade, nascesse nela o Salvador. Levante as suas mãos, que eu quero declarar que sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus familiares, ainda que sejam diante da sociedade, pessoas que talvez não sirvam para muita coisa, pessoas que talvez estejam perdidas, eu declaro que Jesus nascerá sobre eles, eu declaro que as bênçãos de Deus os alcançará, porque os olhos do Senhor enxergam de forma diferente da nossa. Diga, eu recebo em o nome de Jesus. Amém? Nós precisamos ter essa convicção. Irmãos, muitas vezes nós estamos duvidando daquilo que nós oramos. Nós oramos aqui, chegamos em casa, vemos a situação diferente e parece que nós esquecemos, parece que tudo ficou abandonado, parece que tudo ficou esquecido. Parece que nós profetizamos aqui e ali nós já esquecemos de novo daquilo que nós acabamos de declarar. Ei, se você entregou algo nas mãos de Deus, para de frutificar com o teu dedo. Se está nas mãos do Senhor, Ele sabe muito bem o que está fazendo e já está fazendo em o nome de Jesus. Amém? O Senhor não enxerga como nós enxergamos. Lembra que quando o profeta foi ungir Samuel, ou melhor, o profeta Samuel foi ungir Davi, melhor dizendo. A primeira coisa que ele falou assim, chegou para Jessé, que é do pai de Davi, Deus falou que aqui na tua casa tem um rei. A primeira coisa que ele fez foi levar os filhos que eram mais fortes, os filhos que tinham mais habilidade, os que tinham mais estatura, mais musculatura. Passou todos eles e falou, Deus não falou que nenhum desses aí, não tem mais ninguém. Tem um ali, um cocôzinho, ali, uma titica de galinha, traz ele. É esse. Sabe por quê? Porque Deus não enxerga como enxerga o homem. E nós precisamos entender, porque esse mesmo problema de achar que Deus vai fazer de acordo com os nossos olhos, continua nos nossos dias. Deus não enxerga como nós enxergamos. Olha, e posso dizer uma coisa? Graças a Deus por causa disso. Porque senão estaríamos enrolados na nossa vida. Amém? Continuando, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cuja as origens são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Sabe o que está dizendo aqui? O propósito sobre a vida da cidade de Belém, que estava ali nascendo Jesus, só era aquilo que foi escolhido para aquele tempo. Só que o propósito e os planos era desde a eternidade. Meu irmão, sabe o que a Bíblia fala no Salmo 139:16? Já li aqui um monte de vezes. Desde quando nós éramos uma substância sem forma, o Senhor já nos conhecia, e todos os nossos dias estava escrito no seu livro. Sabe o que está dizendo? Você nesse tempo, você só está cumprindo um propósito de Deus. Você nessa igreja, nesse culto, nessa manhã, só está aí cumprindo uma etapa de Deus. Só que os planos do Senhor não começou hoje. Os planos do Senhor não começou ontem. Os planos do Senhor já estão sobre a sua vida desde a eternidade, em nome de Jesus. Entenda isso. Pastor, então se está desde a eternidade, então Deus já sabe se eu vou ser salvo ou se eu não vou ser. Deus pode até saber, só que Ele não interfere, Ele te dá oportunidades, porque a escolha tem que ser nossa. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que estão vivendo a vida de qualquer jeito, e achando que vai ficar tudo bem. Não, nós temos a oportunidade de ter a salvação e também de perder a nossa salvação.
Então nós precisamos estar atentos a isso. Belém só estava cumprindo aquilo que já estava ali, né? Desde antes da fundação do templo, só estava gerando, ou só estava permitindo que nascesse nela o Salvador. Então Deus só está permitindo que nessa manhã nasça em nossa vida Jesus, o Filho de Deus, para que nós possamos ter uma vida melhor nos caminhos dele. Versículo 3: portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará ao filho de Israel. Sabe o que ele está dizendo? Deus não poderia fazer muita coisa pelo povo. Deixa eu te explicar um pouco melhor para não entrar uma confusão na tua cabeça. Isso você precisa entender muito bem entendido. Lembra que antes de Jesus, hoje nós vivemos um tempo da graça. O que é a graça? É um favor que, se for analisar, nenhum de nós mereceríamos, mas mesmo assim está sobre nós. Isso é graça. Mas antes da graça, antes do sacrifício de Jesus, qual que era o tempo que o povo vivia? Lei. Então o que era a lei? Eu pequei. Tá, eu pequei, então você vai morrer? Não, mas eu preciso ir lá e oferecer um sacrifício para Deus, catar um animal e oferecer, para que Deus possa não perdoar, mas cobrir o nosso pecado. Imagine você que você vai varrer a sua casa, em vez de você jogar a sujeira fora, você vai jogá-la debaixo do tapete. Tudo bem. Aí depois você sujou a casa de novo, em vez de você jogar fora, você joga para debaixo do tapete. E assim por diante. Com o decorrer dos anos, irmãos, não tem como mais você andar, porque você vai andar naquele tapete, né, tem uma lombada gigantesca, fica intransitável. Então esse era o tempo da lei, aonde Deus ele não podia perdoar, mas Deus ele ia cobrindo os nossos pecados. E a pessoa ali, né, não tinha assim uma salvação, uma restauração, porque o perdão de Cristo, que limpa, pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento, não existia como nos nossos dias. Então o que ele está ensinando aqui? Deixa eu ler, portanto o Senhor os entregará até o tempo em que aquela que tiver dado, que está em dores de parto, tiver dado à luz. Até que Jesus nascesse, o povo estava na lei. E a lei, irmãos, é o seguinte: a lei, se você cumpre, tudo bem. Se você não cumpre, você é punido por ela. Então a lei, ela não salva, a lei é feita para condenar. Um exemplo claro para você entender do que eu estou falando: vamos supor que você passa em um radar, sempre explico dessa forma. Você passa em um radar 60 por hora. Se ele é 60 por hora, se você passa em 80, o que vai chegar para você? Uma multa. Pode ter certeza que vai chegar. Agora, se você passa em um radar a 50 por hora, ele é 60, não chega também uma cartinha falando: parabéns, você é um bom motorista, olha, você andou direitinho, parabéns porque você respeitou. Por quê? Porque a lei é para punir e não para salvar. Então o que Deus está dizendo aqui? Olha, vocês vão estar em sofrimento, vocês vão estar desamparados, vocês vão estar entregues, até que aquela que está com dores de parto dê a luz, ou seja, até que venha Jesus. Então, irmãos, em outro tempo, o povo estava abandonado, não por Deus, mas por si mesmo, porque eles tinham que fazer as coisas por eles mesmos. E quando faltava força, eles tinham que se virar. Quando acontecia alguma coisa, eles tinham que sacrificar, eles tinham que fazer alguma coisa. Agora, hoje não. Hoje nós estamos debaixo de uma graça, porque a nossa força, ela falta no decorrer dos dias. Nós falhamos no decorrer da caminhada, só que aí é onde que entra o sangue de Jesus, porque agora nós não estamos mais desamparados, mas nós temos um Deus conosco e através de nós, que opera em tudo e em todos, e é esse momento que nós precisamos aprender e entender que nós temos disponível sobre nós. Irmãos, não sei se foi talvez a pastora que começou falando, e a Mariana também falou no mesmo segmento, que muitas vezes nós estamos sacrificando para Deus, nós estamos nos matando para Deus, para tentar receber alguma coisa. Eu não estou falando que você não tem que ser santo, pelo amor de Deus, não distorça. Eu não estou falando que você não tem que se abster, se livrar do pecado, não é isso. Eu não estou falando que você não tem que ser um homem melhor, uma mulher melhor. Mas você tem que fazer isso não para você ser aprovado por Deus. Você tem que fazer isso porque Deus escolheu te aprovar. E a Bíblia fala que nós somos eleitos nele, desde antes da fundação do mundo. Você é uma pessoa que foi selecionada por Deus. E você precisa fazer não porque você tem medo. Você precisa fazer porque você já foi escolhido por Ele.
Irmãos, isso tem uma grande diferença para os nossos dias. Porque quando você faz porque tem alguém ali mandando, porque tem alguém ali com os olhos em cima, porque tem alguém ali observando e sabendo se você vai fazer ou não, você faz porque você está debaixo de um jugo de servidão. Mas só que a Bíblia fala que aonde há o Espírito Santo, nós somos livres, diga graças a Deus. Quando eu ando com o Espírito Santo de Deus, eu não preciso temer. Quando eu caminho com o Espírito Santo de Deus, eu não preciso que o pastor fique 24 horas perguntando, pecou, errou, falhou. Eu não preciso que a minha esposa pergunte para mim todo dia, você não adulterou não, né? Você não está de olho em outra mulher não, né? Porque eu sei que eu tenho agora a palavra da verdade impressa dentro do meu coração, e eu não preciso mais da Bíblia, porque eu tenho a própria Bíblia dentro do meu coração, que é o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas nós podemos em o nome de Jesus. Irmão, se nós não chegarmos nessa maturidade, eu não estou rejeitando a Bíblia, pelo amor de Deus, não vai querer distorcer o que eu estou pregando, mas sabe o que o apóstolo Paulo disse? Preguem em tempo e fora do quê? De tempo. Então é para pregar não na igreja. Pregar na igreja talvez seja mais fácil, onde eu tenho o microfone na mão e você vem aqui para escutar. Mas que está dizendo, eu preciso pregar, você precisa pregar em tempo, agora é tempo de pregação. Mas daqui 2 horas é fora de tempo, não vai ter culto, nós vamos fechar a igreja. Mas eu preciso continuar dando bom testemunho no açougue. Eu preciso continuar dando bom testemunho na minha casa, na minha família, no supermercado, com a minha esposa, com os de fora, com os meus parentes. O que é isso? Eu estou pregando em tempo e estou pregando fora de tempo. E sabe o que ele continua dizendo? E se necessário for, você usa a Escritura. Oxe, mas como é que eu vou pregar sem usar a Escritura? Porque hoje, a Bíblia de Atos não é mais só o que está escrito. A Bíblia de Atos somos nós. Atos dos apóstolos, aquilo que os apóstolos faziam. Hoje nós damos continuidade no livro de Atos. Hoje nós somos aqueles que dão continuidade naquilo que Jesus deixou como escritura no dia a dia em o nome de Jesus. Nós não podemos fazer com que as pessoas engulam goela abaixo a palavra de Deus, a Escritura. Porque eles podem rejeitar. Agora, o que não dá para eles rejeitarem é aquilo que eles têm visto a nosso respeito. Daquilo que Deus tem transformado a nossa vida. De como a nossa boca mudou, de como as nossas atitudes mudou. De como que coisas que antes nós explodimos, agora nós temos calma, nós temos temperança, nós temos domínio próprio. Isso, irmãos, ninguém pode rejeitar. Eles podem até não falar, mas que tem observado, isso tem, não tenha dúvida nenhuma. Essa é a pregação. Então o que Deus está falando assim? Olha, vocês estavam entregues. Vocês estavam entregues até que aquela que estava para dar, com dores de parto para dar a luz, desse a luz. O que está falando? Vocês estavam entregues até que viesse Jesus. Aí eu te pergunto, Jesus já veio? Sim ou não? Claro que já. Então nós não estamos mais entregues, nós temos um Deus que trabalha por cada um de nós, que tem nos guardado, que tem nos remido, que tem nos perdoado e tem criado oportunidades para que nós possamos viver cada um dos planos dele em nome de Jesus. Agora o que nós não podemos, irmãos, é desperdiçar as oportunidades que Deus tem nos dado. Às vezes nós temos desperdiçado, nós temos perdido tanta coisa que Deus tem colocado sobre as nossas mãos. Tem pessoas perdendo o casamento porque eles não se adequam ao casamento. Pessoas perdendo família porque não se adequou à família que Deus deu. Pessoas perdendo serviços, perdendo empregos que muitas vezes com tanto custo teve porque eles não se adequam ao trabalho. Conversão, meu irmão, não é você parar de beber, parar de fumar e usar droga simplesmente, não. Conversão é você agora ser imitador de Cristo, porque Ele é o modelo original da igreja. Esses tempos eu briguei com os músicos dessa igreja. Falei assim, vocês têm que parar de tocar com cifra. Falei assim, não existe isso. Eu sei que vocês precisam, mas está errado. Não estou falando que vocês têm que tirar hoje, mas não está certo. Ué, a gente vê as bandas do mundo, ninguém usa cifra. A maioria das igrejas que eu vou, ninguém usa cifra. Bom, então o que vocês têm que fazer? Aprender a tocar. Aí um dos músicos,
Ai, pastor, mas a igreja do fulano de tal, eles também usam cifra. Eu falei assim, você quer espelhar nos ruins ou vocês querem se espelhar nos bons? Porque eu acho que a gente tem que se espelhar naquele que é bom. Agora eu vou me justificar porque a igreja do vizinho, a igreja do lado, usa cifra, mas ele é o melhor padrão? Não, então acabou. Então o que nós temos que entender? Eu não posso me espelhar nela, não posso me espelhar nela, não posso me espelhar nela e nem nele, porque eles vão falhar, eles vão errar. Então os nossos olhos têm que estar voltados para quem? Ele é o modelo, e quando você entende isso, nada mais te tira do foco, nada mais te tira da presença, nada mais te tira dos caminhos de Deus. Jesus é o modelo para a nossa vida, diga graças a Deus. A dor já passou, a que estava grávida já deu à luz, aquele que tinha que nascer já nasceu, já cresceu, já morreu, já ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, só esperando o tempo de vir e buscar os lavados e remidos pelo seu sangue. Nós somos os lavados e perdoados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Nós não temos mais que sofrer, irmãos. Nós não temos mais que padecer, irmãos. Nós não temos mais que achar que em nós Deus não pode operar nada, porque nós somos pequenos, irmãos. Nós somos mais do que suficiente, ou todas as coisas podemos em Cristo Jesus. Se a nossa mente, se o nosso coração não mudar para isso, nós vamos viver mendigando bênção. Nós vamos viver, irmãos, barganhando com pessoas e com Deus para receber alguma coisa. Olha, esses dias, foi no domingo, né? No domingo nós temos o hábito de chegar em casa e dormir. A Raquel às vezes dorme, o Samuel fica acordado. Ele não dorme de tarde, de domingo. Nós acordamos, ele tinha comido tudo o que tinha na geladeira. Tudo! Irmãos, uma compra inteira acabou em 2 horas. Né? Nem sei se eu vou dormir mais hoje, vou aplicar café na veia, né? Nem sei, saiu caro esse sono. Mas sabe por quê? Porque ele é filho, irmãos. Ele é filho, ele não teve que ir lá ficar falando, pai, agora é um Danone, pai, uma bolacha, pai, agora é um leitinho quente com bolacha. Agora ele aprendeu a fazer leite quente, ele se vira, ele vai lá e faz sozinho, esquenta, coloca lá e come aquele negócio que fica molinho, né? Ele detonou a compra, né, de pelo menos 15 dias, em 2 dias. Eu falei, meu Deus, né, a lagartinha da seda estava aqui e eu não sabia. Mas sabe por quê? Porque ele é filho, irmãos. Nenhum momento pensou na cabeça dele que o pai ficaria bravo. Ele tem uma inocência de filho. Nenhum momento passou na cabeça dele que aquilo ali ia ser cobrado dele. Por quê? Ele simplesmente se colocou na posição de filho. E sabe o que Jesus disse? Quem não for como uma criança, não poderá entrar no reino ou de Deus. Então, se você não for como uma criança, se você não saber que você tem um direito diante de Deus, você vai viver mendigando. Você vai viver pedindo desculpa, você vai viver pedindo perdão por causa das coisas. Ei, peraí, você tem sim as suas obrigações. Você tem sim as suas responsabilidades, mas nós não podemos esquecer que também temos direito diante de Deus. Maria já deu à luz, Jesus, ele já veio, já perdoou os nossos pecados. Agora nós precisamos manter esse perdão sobre as nossas vidas todos os dias, crendo nas promessas de Deus sobre nós. Versículo 4. Agora fala como que Jesus ele vai, né? Vai se manter, ou como que ele vai trabalhar. Então, ele se manterá firme e apacentará o povo na força de quem? Do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Não sei se você conseguiu entender a forma de que Jesus trabalha. Então ele vai apacentar, ele vai ser firme, vai se manter firme. Ele vai apacentar. Apacentar é cuidar, né? É um termo muito usado quando se tem rebanho, né? Ovelhas, coisas e tal. Então ele vai apacentar, ele vai cuidar do povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, do seu Deus, e eles habitarão seguros. Para que você possa habitar seguro, Jesus tem que apacentar a sua vida na majestade de Deus. Sabe o que é isso? Jesus ele só pode nos proteger, irmãos,
baseado na palavra. Não tem como te proteger de uma forma diferente. Agora, muitas vezes, nós queremos levar a nossa vida de qualquer jeito, fora da palavra, fora da Escritura, vivendo uma vida de pecado, uma vida suja, falando mal de tudo, de todos, e queremos que Jesus nos apacente. Não dá, porque daí você estaria corrompendo a Jesus. É a mesma coisa se uma pessoa vem aqui e fala: olha, ô pastor, eu estou vivendo uma vida toda cheia de pecado, toda suja, só que eu sou bom no teclado. Aquela menina ali não chega nem aos pés, fala assim... Fala: ó, irmão, não tem jeito. Não, pastor, mas o meu dízimo é 15 mil reais por mês. Se eu permito, ela vive em santidade. Agora, se eu permito o outro que vai comprar por 15 mil, porque é uma compra, o que eu estou fazendo? Eu estou apacentando com justiça? Não. Então, muitas vezes é isso que nós queremos que Jesus faça. Queremos andar com a vida toda torta e queremos que Ele nos abençoe igual aquele que tem morrido dia após dia na sua vida, irmãos. A conta não bate. Porque o corrupto, nessa situação, não é ela, não é nem o outro. Mas quem que é o corrupto? Quem permitiu. Quem sabia o que era certo e o que era errado e permitiu. Então, quando nós tentamos dessa forma, nós estamos fazendo o quê? Jesus, o Senhor é corruptível, porque se a Bíblia está falando que Ele vai apacentar, se Ele vai se manter firme. Ou seja, Jesus, Ele não vai ceder por causa de choro. Jesus não vai ceder por causa, então eu vou me matar. Não, Jesus vai ser firme. Ele precisa ficar naquilo que Ele determinou. Jesus tem que ser firme. Muitas vezes, irmãos, nós acostumamos a fazer chantagem emocional com outras pessoas. Quantas pessoas você fala, quando o marido fala ou a mulher fala: eu vou te deixar, não aguento mais, se você for eu me mato. Para de ser besta. Se matar o quê? Eu vou me matar, eu vou tomar remédio. Para com isso. Você tem que aprender a ser firme. Você não vive por causa de ninguém, você vive por Jesus. E Jesus deu a vida por você, isso é suficiente. Porque daí nós queremos levar agora essa chantagem emocional para Jesus. Ai Deus, se o Senhor não fizer, eu não vou mais na igreja. Se o Senhor fizer, eu me batizo. Se o Senhor fizer, então eu me torno dizimista da tua casa. Eu me torno ofertante. Você está achando que você vai corromper Jesus? Não existe isso não. Ele vai se manter firme. Ele já passou a instrução, que é a palavra de Deus. E agora ele está firme naquilo. E não tem como, meu irmão, as pessoas serem abençoadas se não for pela Escritura, porque senão Deus não ia ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se isso não entrar dentro da nossa cabeça também, irmãos, e vou te falar uma coisa, tem muitos dentro da igreja. Quando eu falo dentro da igreja, não estou falando só da nossa. Estou falando de uma forma geral. De uma forma geral. Que tem andado de tudo quanto é jeito, tem falado mal de Deus, tem falado mal da igreja, tem falado mal do pastor, tem falado mal da liderança, porque a vida não vai, mas a culpa não é dos outros, a culpa é dele, a culpa é dela. Irmãos, se a minha vida não está indo bem, é porque eu preciso ver alguma coisa que eu preciso melhorar. Não é colocar a culpa em outros. Precisamos parar de colocar a culpa em outras pessoas. Está na hora da igreja se responsabilizar. Nós não vamos corromper Jesus com lágrimas. A Bíblia fala, se está com lágrimas, tudo bem. Mas é para você continuar plantando mesmo com as lágrimas. Para que depois, quando você volte colhendo uma coisa diferente. Mas a Bíblia não fala que por causa da lágrima, Jesus vai falar, então eu vou abençoar meu filho pecador. Não. A Bíblia fala em Apocalipse, que as nossas lágrimas são colhidas pelos anjos e colocadas em taças de ouro diante de Deus. Mas sabe o que é isso? É um choro por arrependimento, é um choro por sofrimento, e não um choro quando eu estou com a vida toda torta, toda errada, eu fico chorando, ai Deus, está dando tudo errado, mas eu não quero mudar de vida. Essa lágrima, não. Deu para você entender a diferença? Uma coisa é se estou na presença de Deus, estou buscando a Deus, e meu filho está perdido nas drogas. Aí eu choro, Senhor, não estou aguentando mais. Essas lágrimas são colhidas pelo Senhor, pelos anjos, e colocadas diante de Deus em taças de ouro.
É o que diz a Escritura. Essas lágrimas têm valor. Agora, umas lágrimas, chamadas de lágrimas de crocodilo, sem entender, não vai corromper Jesus. Ele precisa estar firme, porque senão ele não seria o justo juiz. Então, irmãos, está na hora de nós fazermos esse negócio aqui virar uma chave na nossa vida para sempre. Está na hora de nós pararmos de sofrer, está na hora de nós pararmos de sermos tão assim, dependentes de outras coisas e nos tornarmos dependentes de Deus. Todo mundo é dependente de alguma coisa. Ou nós somos dependentes de Deus, ou nós nos tornamos dependentes do mundo. Não tem como ser diferente. Todo mundo serve a um Deus. Ou você serve ao Deus verdadeiro, ou você automaticamente está servindo o diabo e você não sabe. Pastor, como é que você tem certeza disso? Porque quando a Bíblia fala assim, que acha uma casa vazia, limpa e adornada, quem que vai voltar para aquele lugar? Quando um demônio é expulso, deixa eu te contar o versículo inteiro. Quando um demônio é expulso, aquela pessoa fica com a casa vazia, ela não preenche com nada. Ela vai ficar vazia? A Bíblia fala que não, que depois vai voltar um espírito maligno, trazer mais 7 com ela e vai habitar novamente naquela casa. Por quê? Não tem casa vazia. Ou a casa vai ficar cheia do Espírito Santo, ou de espírito maligno, automaticamente. Irmão, Satanás ele tem procurado pessoas para que ele possa agir, para que ele possa operar, mas se nós já preenchermos a nossa vida com o Espírito Santo de Deus, isso é mais do que suficiente para que ele não tenha espaço sobre nós. Diga glória a Deus. É assim, então não tem, ou você faz para um, você automaticamente está fazendo para outro. Assim também é a palavra de Deus, ou nós servimos a Deus na sua plenitude, no completo da sua palavra, ou, irmãos, nós ainda vamos estar presos, ou com o rabo preso com Satanás. Está na hora de nós limparmos a nossa vida, de nós restaurarmos a nossa vida em o nome de Jesus. Deixa eu ver aqui mais. Eles habitarão seguro, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. E este, versículo 5, e este será a nossa paz. Aquilo que eu disse, ou nós somos dependentes de Jesus, ou para ter paz, nós vamos ser dependentes de terapias, de psicologia e remédios para o resto da vida. Irmãos, eu não sou contra a medicina, pelo amor de Deus, claro que não. Eu não sou contra a pessoa talvez precisar tomar remédios por um tempo, não sou. Teve uma situação uma vez na igreja, eu era pastor auxiliar ainda, só que eu que peguei aquele caso para tratar, e eu não conseguia libertar daquela pessoa. Ela estava tão abalada emocionalmente, que aquilo que eu falava entrava no ouvido e saía pelo outro. Ela não conseguia ouvir, e a palavra de libertação, ela vem através do ouvido. A libertação verdadeira, irmãos, não é isso aqui, colocar a mão na cabeça e mandar embora. Isso liberta. Mas o que liberta verdadeiramente é o quê? A palavra, o conhecimento da palavra. Quando eu escuto a palavra, e eu começo a seguir a palavra, eu não preciso manifestar com demônios. Irmãos, quando eu cheguei na igreja, eu tinha a vida toda torta, e se for analisar pela palavra, eu devia ter 1 milhão de demônios na minha vida. Mas eu nunca precisei manifestar, porque a partir do momento que eu ia ouvindo, eu ia falando, nossa, esse negócio é legal, hein? Vou colocar na minha vida. E eu ia mudando. Então, automaticamente, Satanás ia sendo espremido, porque o espaço que tinha sendo ocupado pela palavra. Então, até que saiu tudo. Eu nunca precisei manifestar. Eu tenho certeza que quando eu alinho a minha vida fora do conhecimento da palavra, eu tinha um monte de demônio. Então, essa mulher que eu atendi, que eu tratei, ela não conseguia ouvir. Entrava pelo ouvido e saía no outro. Falei assim, olha, então você vai no médico, você procura um tratamento, e ela entrou com medicamentos para acalmar, e ela melhorou, porque a situação dela era tão complicada, que ela precisava acalmar. E ela acalmou, melhorou, e eu continuei o tratamento espiritual. Pois dentro de 6 meses a mulher estava liberta e sem tomar remédio de novo. Então eu não sou contra a medicina, são coisas que eu já vi no ministério. São coisas que eu já vi. Agora, o que eu estou querendo te ensinar isso não é para nós. Uma coisa, se você está ali momentaneamente gripado, e você queira tomar um remédio, tudo bem, você sabe que aquilo é por um tempo limitado.
Uma coisa é quando você está ali cansado, com dor nas costas, você toma de repente um Dorflex, um relaxante muscular, porque você sabe que é para um dia. Tudo bem, irmãos. Agora, remédio para trazer paz para o resto da vida, eu não estou colocando você contra a parede se você está tomando remédio. Mas eu estou te ensinando um direito que você tem. Isso não é para você. Deu para você entender? Dá para você ser maduro para entender o que eu estou te ensinando, pelo amor de Deus? Para não sair e falar, pastor, meteu o pau, falou para mim que eu sou culpado. Não! Estou falando que talvez você não conhece o teu direito. Estou falando que isso daí não é para você. Você pode até estar passando por isso, mas não é isso. Porque está falando aqui que este será a nossa paz. Jesus é a paz da igreja. Jesus é a minha paz. É isso que nós precisamos compreender. Irmão Leandro, você vive em paz, fala a verdade, com a Amanda? Mas já passou tempo de guerra com ela também? Já? Então sabe o que é isso? Vive em paz. Vive em paz. Só que já passou tempo de guerra. O tempo de guerra que ele vivia com a Amanda e a Amanda vivia com ele, tem que ser suprida por alguma coisa. E quem que supriu para que não acabasse o casamento? Jesus, irmãos, é isso. Jesus é a nossa paz. Porque se a paz dele for ela, vai dar errado. Se a paz dela for ele, vai dar errado também. Mas se a nossa paz é Jesus, já deu certo. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É isso, irmãos, que Deus está ensinando aqui para nós. É isso que nós precisamos buscar aqui, na palavra de Deus. Porque às vezes nós estamos achando, nós estamos buscando na igreja uma paz porque nós estamos sem dinheiro. Aí de repente Deus abre uma porta, coisa e tal. Aí nós achamos que ali agora está a nossa paz. Mas o dinheiro falta de novo. Talvez nós achamos que a nossa paz é porque nós precisamos ser curados. Tá, mas a doença ela pode voltar de novo mais cedo ou mais tarde. Agora, quando Jesus já está no lugar, com ou sem dinheiro, saudável ou enfermo, existe uma paz que excede, que extrapola, que ultrapassa todo entendimento. E essa paz é Jesus. Vamos terminar, vai lá comigo, lá no livro de João, Novo Testamento, 4º livro. João capítulo 14. Vamos terminar aqui. João capítulo 14. Vamos ler o verso 27. Diz assim. Isso aqui é Jesus falando, tá? Só ver um negócio aqui. Isso aqui, o enunciado, assim, a Bíblia é dividida por estrofes, né? Dependendo do tamanho aqui. E está escrito assim, no enunciado da minha, né? O título que fala a respeito desse assunto. Jesus promete um outro consolador. Quem é o outro consolador? O Espírito Santo. Aí no 27 fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e não vos dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, ou seja, nem tenha medo. Como que Jesus dá a paz dele? Através do Espírito Santo testificando, irmãos, em nós, aquilo que nós temos aprendido pela palavra. Quem convence o homem do pecado, juízo e justiça não é o pastor só te aponta o caminho, mas quem te convence é o Espírito Santo da verdade. E o que ele está dizendo? Eu te dou a minha paz, não como o mundo dá. Aquilo que eu acabei de falar, como que o mundo dá? Muitas vezes te dando calmante, muitas vezes te oferecendo droga, bebida. Tem muito homem que está fugindo dos problemas do casamento, usando drogas. Tem muito homem que está fugindo dos problemas do casamento, em boteco, enchendo a cara. Está errado. Você não vai resolver, você vai arrumar um outro mais. Não adianta fumar maconha para ter paz. Ingira Jesus. Traga, ele fala assim, vem aqui Jesus, eu quero tragar do Senhor para dentro do meu interior. E você vai ver, fala, essa é da boa, hein? Jesus é a boa, diga glória a Deus.
Não adianta nós maquiarmos, irmãos. Nós vamos continuar quebrando a cara. Não adianta maquiar. O que é maquiagem? É quando a mulher ou o homem tem uma imperfeição no rosto e quer tampar, mas ele não resolveu a imperfeição. Ele só tampou. Mas depois que tira a maquiagem, está em imperfeição de novo. E nós não podemos fazer isso com Jesus. Nós não podemos maquiar dos nossos problemas. Ou melhor, fazer isso com Jesus, não fazer isso com a bebida, com as drogas ou qualquer outra coisa. Nós estamos maquiando, mas quando passa aquilo ali, está o problema de novo. Nós precisamos ser firmes naquilo que nós temos e acreditar na obra de Deus sobre nós, em o nome de Jesus. Deixa eu ler o último, né? Falei que era 2. Talvez está aí na página da frente, 16:33. Esse aqui, o título, né? O enunciado aqui dessa parte, dessa estrofe que é separada, está escrito assim, Jesus falando palavras, na minha, tá? Às vezes a tua está diferente, palavras de despedida. Aí ele fala assim no 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jesus estava quase para ser levado aos céus, estava na última etapa da vida dele. E o que ele falou assim, olha, eu tenho dito essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Ou seja, Jesus estava orientando, ou aquilo que Jesus deixou, é para que nós tivéssemos paz. Então, irmãos, a paz que nós precisamos está na Escritura. Onde a mulher precisa ser uma edificadora, onde o homem precisa tratar da mulher como um vaso mais frágil, onde os filhos precisam honrar o seu pai e sua mãe, onde o pai e a mãe não é para irritar os seus filhos. Sabe que tem muito filho que está desmotivado porque o pai e a mãe irritam os filhos. Irritar não é só ficar fazendo para ele ficar irritado, não é isso que nem faz com o cachorro. Às vezes é desmotivar. Tem muito pai que não motiva filho. Tem muito pai que não sabe dar uma palavra de elogio para o filho. Parece que é só ali, vai, você tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Mas o dia que faz, finge de bobo, parece que não viu. Pai, você está irritando o seu filho, está escrito na Escritura. Para que eles não percam o ânimo. Coloca aí para mim. Pais, acho que está lá em 1 Pedro. Não, Pedro é sobre o casamento, mas talvez seja. É na instrução. Caiu? O cara estava ali, derruba ele lá da escada. Eu vi ele subindo ali agora. Deixa eu ver, eu acho sozinho. 3. Colossenses 3:21 diz assim: os deveres da família, vou ler a partir de 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedeceis os vossos pais, pois fazendo isso é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, está falando de funcionários, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como que para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor recompensa da herança, a Cristo o Senhor que estáis servindo. Para aqueles que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoa. Aquele que faz injustiça vai receber injustiça. E quando fala que não há acepção de pessoa, pode ser o crente, pode ser o não crente, pode ser o que jejua, o que não jejua, o que dizima, o que não dizima, o que ora e o que não ora. Se você plantou injustiça, você vai colher injustiça. Senhores, está falando agora dos patrões. Senhores, tratais os servos com justiça e com equidade, com aquilo que é certo, sem fazer acepção, certos de que também vós tendes um Senhor no céu.
Então o que é isso, irmãos? Quando nós obedecemos isso, que é um resumo pequeno, nós conseguimos ter paz dentro do coração. Conseguimos ser abençoados sobre as nossas vidas. Amém? Quer ter paz? Siga a Escritura. Siga a direção de Deus. O Senhor não é contra você. Pelo contrário, o Senhor quer que você vá bem em todas as coisas. Jesus já nasceu. Nós não precisamos sofrer mais. Nós não estamos entregues a nada. Nós estamos rendidos. Entregues é quando você deixa nas mãos e pronto, acabou. Rendidos é quando eu me desarmo de mim mesmo e eu me entrego ao Senhor. Esse é o ponto principal da igreja. Diga graças a Deus. Se coloque de pé, vamos orar. Quero orar com você, quero abençoar a sua vida, quero abençoar os seus dias. Quero abençoar a sua casa, a sua família, o seu coração. Deus, que nessa manhã o Senhor estabeleça em nós graça e misericórdia que vem do Senhor. Que nessa manhã o Senhor faça em nós aquilo que só o Senhor é quem pode fazer. Senhor, ser o ajudador de um povo que carece de ajuda, de justiça e de poder. Ser, Senhor Deus, o Deus da nossa vida, o nosso resgatador, o nosso redentor. Ser, Jesus, o Deus de transformação sobre cada um de nós. Começa, Senhor Deus, agora a levantar essa mulher e esse homem. Começa agora a levantar essa casa, essa família. Começa agora a levantar, Senhor Deus, esse jovem. Começa agora a levantar a nossa vida nos teus caminhos. Alimenta-nos, ó Deus, de dentro para fora agora, em nome do Senhor Jesus. Olhe para Ele, Deus, alcança o meu coração agora. Que a Tua palavra não esteja só no livro, mas que a Tua palavra esteja dentro do meu coração. Que a Tua verdade não esteja só na minha mente, mas que a Tua verdade esteja dentro de mim. Vem, Jesus! Destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer. Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo que há em mim? Acredite! Deus, Ele tem nos escolhidos para Ele. Deus tem nos separado para Ele. Não pense que você é menos. Não pense que você não pode. Pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus. Fala, Deus, a minha casa te pertence, a minha família te pertence. Deus, eu preciso do Teu Espírito Santo. Ah, meu irmão, a paz que nós precisamos está baseada no Espírito Santo. Se talvez você ainda tenha dependido de outras coisas para ter paz, para ter um alívio depois de um dia de trabalho difícil, fala para Ele, Deus, eu não quero mais ser dependente disso. Se é isso que você quer para a tua vida, Deus, coloca nojo em mim. Eu não preciso de bebida, eu não preciso de maconha, cocaína, eu não preciso de uma pedra de crack, eu não preciso de nada disso, eu não preciso de pornografia para me sentir calmo. Nós precisamos aprender a ser livres no Senhor, porque aonde está o Espírito Santo de Deus, nós somos livres em o nome de Jesus. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho, mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez.
Senhor, que o Senhor mude de fato a nossa sorte nessa manhã. Que o Senhor mude a direção da nossa vida. Ah, Deus, nós não queremos passar tempo dentro de um salão. Nós queremos passar a eternidade nas Tuas mãos e nos Teus caminhos. É por isso que nós estamos aqui. E que o Senhor, nessa manhã, venha arrancar de nós toda a mente caída, toda a mente contaminada pelo decorrer dos dias e do mundo. E o Senhor possa reestabelecer a Tua graça e a Tua glória sobre cada um de nós. Se você pode, repita comigo, diga: Jesus, que os Teus olhos possam me enxergar e o Teu Espírito Santo fazer em mim tudo aquilo que está no coração de Deus, porque eu sei que no Senhor eu sou eleito e escolhido para o tempo do Senhor, em o nome de Jesus. E se você pode, aplauda aí e agradeça ao Senhor, porque Ele é santo, porque Ele é bom, porque Ele é glorioso. Diga aleluia, amém. Senta aí por um instante, jogo rápido. Os obreiros vão te entregar aí um papel e uma caneta. Eu vou te explicar já o que você vai fazer. Isso, entregue lá. Todos peguem, tá? Por favor. Minha sorte é mudada diante dos meus olhos. Quer ajuda? Enquanto vocês vão pegando, deixa eu explicar o que é isso, para você entender. Eu tenho dito nos últimos dias que nós vamos dar um passo além, nós vamos comprar, né, um terreno para essa igreja. Nós vamos ver aqui do lado esse terreno, né? A mulher falou que não vai vender do terreno, ela não tem intenção de vender, e ela vai alugar o terreno. Inclusive o pessoal da banquinha aqui alugou, né, porque eles estavam com medo de ser retirados, então eles alugaram, acredito que não inteiro, né? Não sei se eles vão pedir para futuramente tirar do carro ou não, mas pelo menos aquele espaço ali eles alugaram. Então hoje esse terreno aqui é alugado pela banquinha de fruta e legumes que tem aí. E então aqui eles não vão vender. E tem alguns terrenos que estão sendo vendidos aqui perto do Nature. Seguindo reto aqui, irmãos, está a 400 metros de nós. Chegou o posto de gasolina, né? Vira para a direita, tem aquele condomínio, tem a morada dos IPs, e para o lado de cá tem o Nature. E tem aqueles salões comerciais, terrenos comerciais. Na avenida principal, ali já não tem mais, e para a igreja também não seria um bom local, porque não tem estacionamento. Ali não tem estacionamento nenhum. Mas tem ali virando à direita, aquela avenida chama Fulvio de Cesário, ou Fulvio de César, sei lá, né? Ali descendo, tem um salão que está construído, pula o próximo, tem ali os salões que estão disponíveis. E nós temos visto, e os planos que eles têm ali, são planos assim, que praticamente hoje aqui na nossa região não existe mais. O terreno é 360 metros quadrados. O valor que eles pediram foi 319.464 no terreno. O corretor falou assim, olha, nós vamos mandar uma proposta, e foi mandada uma proposta de 270 mil. Tá? Uma proposta, eu vou comprar, eu estou ofertando 270 mil. A loteadora devolveu a proposta, falando que 270 mil eles não aceitaram, mas aceitaram 280 mil. Então, já baixou por terreno 40 mil reais. E o plano que eles têm de pagamento é uma entrada e mais 35 parcelas sem juros, diretamente com eles, coisa que também não se encontra quando é de pessoas particulares de forma nenhuma, né? Quase impossível uma situação dessa. Então, ficaria da seguinte forma: uma entrada no valor de 100 mil reais
e 35 parcelas de R$ 15.000. Pode parecer assustador, só que não existe coisa melhor do que isso. Eu não tenho dúvida nenhuma. Faz 6 anos que eu assumi essa igreja. E no decorrer desses 6 anos, irmãos, eu não gastei o dinheiro da igreja com usura. Usura é quando você cata e gasta de qualquer jeito, parando. Pode encerrar, Vitor.